Fala galera, mais um vídeo bacana. Aqui quem fala é o Alexandre Moraes, do canal Escatologia Preterista Completa. Em Hebreus capítulo 2, versículo 14, vai dizer que Jesus Cristo foi enviado a fim de morrer na cruz para que viesse aniquilar aquele que tem o poder sobre a morte, a saber, o diabo. Quem é esse diabo? De Hebreus capítulo 2, versículo 14. Venha comigo, vamos analisar, seja bem-vindo e se inscreva no canal. Vamos lá, galera. Deixa eu puxar isso aqui para baixo, para ficar melhor, tá? Vamos analisar em Hebreus capítulo 2, versículo 14 e 15. Quem é o diabo de Hebreus capítulo 2, versículo 14 e 15, tá? Vamos analisar aqui. Vamos lá. Lembrando, tá, que a palavra diabo significa adversário, tá? Ou caluniador, beleza? Vamos lá. Deixa eu pegar aqui, Hebreus capítulo 2, versículo 14 e 15. Jesus Cristo vai falar o seguinte: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue. Quem são esses filhos? Do qual o autor aos Hebreus faz a referência aqui. São os filhos de Israel, tá? Os filhos de Israel. Aquele que Jesus Cristo teve a missão de correr atrás, de resgatá-los, né? De salvá-los, beleza? Também Jesus, igualmente, participou dessas coisas. Por qual motivo Jesus fez isso? O próprio contexto aqui diz: para que por sua morte, que morte é essa? Morte de cruz. Deixa eu marcar aqui para ficar maneiro. Cadê? Destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Vamos analisar e entender quem é esse diabo. Será que esse diabo aqui é um espírito que caiu do céu, que brigou com Deus? Conforme prega aí, né? Os líderes religiosos que estão aí dentro do futurismo. Será que esse diabo aqui é um espírito que brigou com Deus? Que caiu aqui na terra, que Deus simplesmente ficou... não está fazendo aquilo que eu quero e simplesmente vou te mandar lá para o planeta Terra, para você perturbar os seres humanos lá. Será que é isso? Será que é essa fantasia, como é pregado, né, dentro do sistema, dentro do processo religioso, no intuito de querer colocar medo nas pessoas, no intuito de querer, né, fazer com que as pessoas venham colocar na mente delas que tem um ser 24 horas ali perturbando elas? Então vamos analisar, galera. Vamos lá. Vamos ver, à luz das escrituras, quem é esse diabo aqui. Vamos lá. Primeiro eu vou compartilhar aqui o seguinte. João capítulo 8, versículo 44. Deixa eu desmarcar aqui. João capítulo 8, versículo 44 vai dizer o seguinte. Jesus vai falar isso aqui para os judeus, né? Líderes religiosos, todos aqueles que estavam se opondo contra os ensinamentos dele, né? Inclusive duvidando. De acordo com o contexto, eu não vou ler tudo aqui para não ficar muito grande, mas de acordo com o contexto, aqueles que estavam duvidando da palavra dele, aqueles que estavam não acreditando, tá? E jamais entenderiam, né? Digamos assim, aquilo que Jesus Cristo estava mostrando para eles, porque eles simplesmente estavam vivendo segundo a carne e não segundo o Espírito de Deus.
Aí ele vai dizer o seguinte: vocês são do diabo. Vocês quem? Eles, os líderes religiosos, aqueles judeus que estavam lá indo contra Jesus Cristo. Vírgula, que é o pai de vocês. E querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Agora, uma coisa que eu quero entender é o seguinte: como é que um espírito conseguiria matar alguém? Como que um espírito ele conseguiria simplesmente ser assassino? Né? Porque de acordo com toda a escritura ali, a gente vê que assassinato era cometido pelos seres humanos em si. Pelos seres humanos em si, de acordo com as escrituras. E aqui ele vai falar que esse diabo foi assassino desde o princípio e jamais se afirmou na verdade. Vamos analisar, hein? Vamos um pouco mais a fundo para a gente tentar identificar quem é esse diabo aqui. Vamos lá, hein? 1 João, capítulo 3, tá? Vamos lá. 1 João, capítulo 3, versículo 8 e 9, vai dizer o seguinte: aquele que pratica o pecado procede do diabo. Deixa eu marcar aqui. Procede do diabo, tá? Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Então, percebe nitidamente aqui, ó, que é a mesma referência. É o mesmo diabo. Porque ambos pecam desde o princípio. Agora preste atenção no restante aqui, ó. Para isto, aqui, ó, para isto Deus se manifestou. Para isso Deus se manifestou, deixa eu tirar aqui, ó. Para isso Deus se manifestou o Filho de Deus. 2 pontos. Qual o motivo que Deus ele se manifestou o Filho de Deus? Para destruir as obras do diabo. Ou seja, Jesus Cristo ele veio para o mundo, morre na cruz, no intuito de fazer o quê? Simplesmente destruir e acabar com as obras do diabo. Então é por isso que a gente lê lá em Hebreus capítulo 2, versículo 14, que quando Jesus Cristo morre na cruz, ele aniquila o diabo. E quem é esse diabo? Vamos analisar. Vamos lá. 1 Coríntios 15. Olha só, hein? Vamos agora aqui a gente vai chegar à conclusão de quem é esse diabo, tá? 1 Coríntios capítulo 15. Olha só, hein? 21, 22. Visto que a morte veio por um homem, e também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. Se por causa de Adão todos eles morreram, quem é que trouxe a morte para o mundo? Adão. Correto? Aí a gente volta lá em Hebreus capítulo 2, 14. Preste atenção. 15. Vamos ler aqui. Olha aqui, ó. Preste atenção, hein? Também Jesus igualmente participou dessas coisas para que, por meio da sua morte, destruísse quem? Aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Quem é esse diabo aqui?
A conclusão não é outra, sem ser Adão, o responsável de trazer a morte para o mundo. Olha aí, ó. Quem é o diabo lá? De João capítulo 8, versículo 44. Quando Jesus Cristo fala que os líderes religiosos são filhos desse diabo, e esse diabo peca desde o princípio do mundo, quem foi que trouxe o pecado desde o início do mundo? Adão, a morte espiritual, e Caim, que é a descendência de Adão. Caim não seria a descendência da mulher, óbvio, né? Conforme vai falar em Gênesis capítulo 3, 15. Não seria a descendência da mulher. Caim foi a descendência de Adão. Adão traz a morte espiritual, ou seja, o poder da natureza humana que matava eles, que não dava a vida espiritual para eles, por causa da carne, por causa deles terem se tornado carne e sangue, e vem Caim sendo homicida de forma literal. Olha quem é que traz aí a morte desde o início do mundo, desde o princípio. Adão e Caim. Olha aí, ó. Então quem é esse diabo que Jesus Cristo aniquila na cruz? É simplesmente a natureza humana. O mundo Aion. Esse é o diabo, né, de Hebreus capítulo 2, 14 e 15, que é o mesmo diabo de João capítulo 8, 44, e é o mesmo diabo de 1 João 3, 8, 9. Aí a gente vai mais além, preste atenção, olha só, hein? Deixa eu desmarcar aqui. Romanos, olha aqui, ó, Romanos, capítulo 5, vamos ler aqui do 15 ao 19, olha só aí. Mas o dom gratuito não é como a ofensa. Ponto. Porque se muitos morreram pela ofensa de um só, quem é esse um só? Adão. Muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, quem? Jesus Cristo. Olha aí, ó. 16. Olha só aí. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa. Ofensa de quem? De Adão, porque trouxe a morte para a condenação. Mas a graça deriva de muitas ofensas para a justificação. Se a morte reinou pela ofensa de um, por meio de um só, ou seja, de Adão, que trouxe a morte e que é o diabo, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Olha aí, ó. Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para a condenação, ou seja, a ofensa de quem? De Adão, que é o diabo, é óbvio. Assim também, por um só ato de justiça veio a graça sobre todos para a justificação que cada vida. Olha aí, ó. Porque como pela obediência de um só homem, que é Jesus Cristo, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. No caso, eu falei obediência, né? No caso seria desobediência, tá? Só corrigindo aqui, ó. Desobediência. Não é obediência, desobediência, tá? Olha aí, ó. Deixa eu desmarcar aqui. E é isso aí. Agora, pra gente finalizar com chave de ouro. Vamos lá. Olha só, aí a gente volta lá em 1 João. Preste atenção, hein? Como é que tudo faz sentido, ó. 1 João 3, capítulo 8, versículo 8, 9. Olha aí, ó. Aquele que pratica o pecado. Deixa eu até botar numa outra linguagem aqui. Deixa eu botar aqui da James atualizado aqui, ó.
Olha aí, ó. Aquele que vive habitualmente no pecado é do diabo. Olha aí, ó. É do diabo. Pois o diabo peca desde o princípio. Quem é esse diabo? A natureza que Adão traz, né? A natureza humana, que vem por meio de Adão à morte. Olha aí, ó. Para isto, o Filho de Deus se manifestou. Dois pontos. Para quê? Qual motivo? Para simplesmente destruir as obras desse diabo. As obras de quem? De Adão. Adão traz a morte para o mundo. Jesus Cristo morre na cruz, aniquila a morte que Adão trouxe. A natureza humana. O mundo Aion. Agora vamos analisar por que eu falo que é o mundo Aion, que esse mundo é a natureza humana. Vamos lá? 1 João ainda. Deixa eu desmarcar aqui. Olha aí, ó. Versículo 2. Olha só, hein? 15 e 17. Olha aí, ó. Não ameis o mundo nem o que nele existe. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, as paixões... Olha só, hein? Pois tudo o que há no mundo... E o que há no mundo? Nesse mundo aqui. Esse mundo aqui é o mundo cosmos, tá, galera? São o quê? As paixões da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Que mundo é esse? As paixões. Olha só, hein? Pois tudo o que há no mundo... E o que há no mundo? Nesse mundo aqui. Esse mundo aqui é o mundo cosmos, tá, galera? São o quê? As paixões da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Que mundo é esse? Mundo Aion. A natureza humana. Porque quando faz a representação aqui de mundo, é o mundo cosmos. E esse mundo cosmos é o mundo que foi feito para carne e sangue. O mundo cosmos não é de Deus. Deus, ele simplesmente entregou o mundo ao maligno, que é quem? Que somos nós. Carne e sangue, natureza humana. Os desejos. Todos os desejos que vêm da nossa mente. E que não provém de Deus, porque é totalmente contrário ao Espírito. Aí depois ele vai falar aqui, ó, 17, olha só, hein? Ora, o mundo passa, assim como a sua volúpia. Entretanto, aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. E por que eternamente? Porque tem a vida eterna. Não vive segundo a carne, não vive segundo a natureza humana, ou seja, segundo o mundo Aion, que está ligado ao mundo cosmos. Aí a gente pega a mesma passagem, né? Deixa eu botar aqui no grego, só para vocês verem, tá? A mesma passagem, olha só, hein? Deixa eu marcar aqui, par. Beleza. Deixa eu marcar aqui, vamos lá. 1 João, né? Capítulo 2. Deixa eu ver aqui, 1 João. É, 1 João 2, 15 e 17, não foi isso? Olha só, hein? Deixa eu puxar pra cá. Olha aqui, ó. Olha aí, ó. Not love the world. Aqui, ó. Não ame o mundo. Percebe aqui, ó. World, em inglês, cosmos, tá? Tá vendo aqui em cima? Cosmos. Aqui, ó. Cosmos. Olha aqui, ó. Cosmos, world, ó.
Cosmos. Olha aqui, ó. Cosmos também. Ó. World. Tá vendo? Beleza? Olha aí, ó. 16. Olha aí, ó. 16. Cosmos. Tá vendo? Tem mais, hein? 17. Olha aí, ó. Acho que acabou. Ah, tem aqui, ó, mais um, ó. Cosmos também, ó. Todo mundo Cosmos. Tá vendo? Olha aí, ó. Mundo Cosmos também, ó. Esse mundo é o planeta Terra como um todo, né? O mundo terreno, que está ligado à natureza humana. Ou seja, carne e sangue. É isso aí, ó. Olha aí. Aí depois tem uma outra passagem. Vamos voltar lá. Uma outra passagem. Deixa eu puxar para cá isso aqui. Que está em João 16. Vamos lá. Olha lá. João 16. Versículo 32 e 33, ó. Olha só, hein? Pois chegará o momento, e realmente a hora é esta, quando sereis espalhados cada um para a sua família. Né? Isso aqui é Jesus Cristo falando para os discípulos dele. Vós me deixareis sozinho, mas eu não estou